Olá, meu amigo produtor rural, meus amigos que acompanham o canal Portal da Pecuária, estamos aqui para mais uma aula, onde eu vou mostrar para vocês como fazer a suplementação de bovinos de corte e leite com suplementos volumosos, com alimentos volumosos, tá? Utilizando essa planilha de suplementação de bovinos de corte e leite. São 3 planilhas pelo preço de uma. Caso você queira adquirir essas planilhas de suplementação de bovinos de corte e leite e confinamento, é só entrar em contato. O e-mail e o WhatsApp estão na descrição do vídeo. Caso você queira fazer algum dos meus cursos e mentorias também, o link para fazer meus cursos e mentorias está na descrição do vídeo. Lá você vai ter acesso a todos os meus cursos e mentorias sobre cria, recria, engorda, pastagem, confinamento e vários cursos aí sobre formulação de ração, sobre manejo sanitário, tá? Então vamos lá, suplementação de bovinos de leite com alimento volumoso. Para você nunca mais precisar fazer uma compra emergencial aí de silagem ou para os seus animais nunca mais passarem fome na época seca do ano, nem nenhuma época do ano. Essa planilha aqui de suplementação de bovinos de leite com alimentos volumosos, ele é muito fácil de usar, muito simples. Na primeira opção, você já vem com o alimento que é o alimento mais usado, que é o BRS Capiaçu. Na primeira opção, você tem aqui o capim elefante BRS Capiaçu, que é o mais usado para gado de leite, tá? Então, você tem aqui o alimento BRS Capiaçu na primeira opção, ele vai produzir cerca de 200 a no máximo 300 toneladas de matéria verde por hectareano. Se for irrigado, vai produzir mais, porque você consegue fazer, né, cerca de 3 cortes por ano. Se for sequeiro, você vai ter uma produção menor, a depender do regime de chuva da sua propriedade. Então, eu tenho a opção aqui de fornecer ele verde picado no coxo, que vai ser cortado aí com 50 a 70 dias. Quando eu forneço verde picado no coxo, eu vou cortar ele com a janela de corte de 50 a 70 dias, tá? Quando eu quero fazer a silagem, eu posso cortar ele mais velho um pouco, porque a silagem precisa de um material com mais matéria seca. Então, a silagem de capim-elefante, já posso fazer, já posso cortar ele com 100 dias de rebrota. Então, eu tenho a produção de matéria seca em toneladas de eu tenho a produção em toneladas de matéria verde por hectareano no sequeiro e a produção em toneladas de matéria verde por hectareano se for irrigado. Aqui eu tenho a porcentagem de matéria seca do capim elefante capiaçu. Se for verde picado no coxo, 15% de matéria seca. Se for silagem, o ideal é que tenha no mínimo 20% de matéria seca para fazer uma boa silagem. Só lembrando, se você for cortar a capineira na época das águas, né? Você vai cortar a capineira na época das águas, lógico. Você pode fornecer ele. Você pode fornecer verde picado no coxo. Você vai cortar aí com um intervalo médio de 60 dias de rebrota, quando ele tiver com 2,5 metros a 3 metros de altura. Para fazer silagem, você vai cortar ele com 100 dias, quando ele tiver em torno de 3,5 metros a 4 metros de altura. E é possível você obter cerca de 3 cortes na época das águas, se for verde picado no coxo. Se for silagem, você não vai ter um período de águas aí de 300 dias, né? Então, mas é possível também você fazer 3 cortes ano, tanto para silagem quanto para verde picado no coxo, a depender desse regime de chuvas da sua propriedade, tá? Então, aqui eu tenho, pessoal, aqui eu tenho o meu rebanho. Você vai preencher, só vai preencher célula verde, tá? Só vai preencher célula verde. Então, aqui eu tenho, por exemplo, vacas em lactação. Quantas vacas em lactação, vacas leiteiras, que você quer suplementar? Vamos botar aqui que eu quero suplementar 10 vacas leiteiras. Quantas vacas secas você tem que suplementar? Vaca seca é aquela vaca que não está produzindo leite. Você secou ela. Vamos botar preciso suplementar 5 vacas secas. Quantas bezerras de 0 a 1 ano você precisa suplementar? Né? Vamos botar 5. Quantas novilhas de 1 a 2 anos você precisa suplementar? Vamos botar 5 também.
Quantas novilhas de 2 a 3 anos você precisa suplementar? 5. Quantos bezerros de 0 a 1 ano você precisa suplementar? Vamos botar tudo 5. Quantos novilhos? Você tem novilhos de 1 a 2 anos? Quantos novilhos você precisa suplementar com capim elefante e capiaçu? Vamos botar 5 também. Quantos novilhos de 2 a 3 anos você precisa suplementar? 5. Quantos touros? 5. Ah, professor, eu não tenho touro na fazenda. Então coloca 0. Professor, eu não tenho novilhos de 2 a 3 anos na fazenda. Coloca 0. Professor, eu não tenho bezerro. Eu não tenho novilhos. Eu vendo os bezerros desmamados. Eu não tenho novilho. Coloca 0. O que você não tiver, você coloca 0. Você só vai colocar aqui nessa parte o que você quer suplementar. Professor, eu só quero suplementar vaca leiteira. Então zera tudo. Só deixa vaca leiteira. Eu tenho 30 vacas leiteiras e eu quero suplementar 30 vacas leiteiras. Coloca 30 vacas leiteiras, tá? Então, por exemplo, essas 30 vacas leiteiras, ó, se eu for fornecer capim elefante verde picado no coxo, cada vaca dessa, cada unidade animal, aqui ela já converte para unidade animal. O que é uma unidade animal? Unidade animal equivale a um animal de 450 quilos de peso vivo. Eu botei aqui que uma vaca está equivalendo a uma unidade animal, tá? Então, vamos supor que eu quero suplementar essa vaca, ó, durante o ano todo. Eu quero suplementar 30 vacas leiteiras durante o ano todo. Então, aqui, ó, dias de suplementação, 365 dias no ano, tá? Então, eu quero suplementar essas vacas o ano todo, ok? Então, você vai ter um consumo aí de 657 toneladas de matéria verde e você precisa plantar uma área de 3,28 hectares, tá? Só que quando eu adiciono 20% de perdas no processo de colheita ou no processo de ensilagem, tá? Ou perdas no coxo, eu tenho que adicionar esses 20%. Então, os animais precisam aqui de 4 hectares de silagem, 4 hectares de capim elefante para você plantar sem irrigação e, se for com irrigação, 2,7 hectares, tá? Então, se você quiser para alimentar 30 vacas leiteiras durante o ano todo, você precisa, durante o ano todo, você precisa plantar 4 hectares de capim elefante capiaçu sem ser irrigado, tá, no sequeiro, ou vai plantar 2,7 hectares de capim elefante capiaçu irrigado. Porque quando você irriga, você aumenta a produção, diminui os riscos de déficit hídrico e você aumenta a produção e você pode fazer mais cortes no ano. Você não vai ter problema com seca. Eu recomendo que você, ao plantar o capim elefante capiaçu, você plante realmente ele e você faça uma irrigação para que você tenha um sucesso maior. Ah, professor, eu não quero fornecer o capim elefante verde picado no coxo, eu quero fornecer o capim elefante capiaçu, a silagem. E eu quero o cálculo para as mesmas 30 vacas com silagem. Vai ser praticamente a mesma coisa, tá? Vai ser praticamente a mesma coisa. A diferença que a silagem, o animal consome menos, porque tem mais matéria seca. Tá? Na silagem, o consumo de matéria verde é um pouco menor, porque se eu corto o capim elefante com 70 dias, ele tem mais água. Se eu corto o capim elefante com 100 dias, ele tem menos água. Então, o consumo da silagem é menor do que o consumo de matéria verde desse capim elefante verde picado no coxo. Porque quando eu faço um corte do capim elefante verde picado no coxo, tá indo muita água junto. Quando eu faço a silagem, eu já corto ele mais velho com menos água. Então, olha só, para 30 vacas, 3 hectares de capim elefante capiaçu sem irrigação para silagem e 2 hectares de capim elefante capiaçu se for irrigado, considerando 20% de perdas, tá? Considerando 20% de perdas, seria isso aí, tá? Vamos lá.
Ah, professor, mas eu quero suplementar a vaca só por 180 dias, que é o período seco aqui na minha região. Vamos lá, 180 dias. Eu quero suplementar só na época seca. Você coloca aqui, duração do período. Não altere esse consumo, tá? Não mexe nesse consumo aqui. Não mexe nesse consumo aqui. Só mexe no período de suplementação e na quantidade de vaca que você quer suplementar, tá? Então vamos lá, 30 vacas suplementar durante 180 dias, que é o período seco. Eu vou precisar de 2 hectares se for verde picado no coxo, sem irrigação, 1,3 hectares verde picado no coxo, com irrigação. Para silagem, 1,5 hectare, né, sem irrigação, e 1 hectare para, né, se for irrigado. Então, eu consigo, em 1 hectare de capim-elefante e capiaçu, considerando as perdas e tal, eu consigo alimentar 30 vacas com silagem de capim-elefante e capiaçu durante 180 dias, tá? Então, essa planilha aqui, ela vai te ajudar muito no planejamento nutricional do seu rebanho. Se você quer suplementar só vaca em lactação, coloca 30 vacas em lactação. Se você quer suplementar o rebanho todo durante, por exemplo, 100 dias, ou quer fazer um confinamento, né, desses novilhos, coloca aqui. Coloca só o rebanho que você quer suplementar. Tá? A planilha vai converter em unidade animal e aqui já cai todo o planejamento. Quanto você precisa plantar sem irrigação, de hectares, você precisa plantar sem irrigação e com irrigação. Para capim, elefante verde picado no coxo e para silagem. Tá? Então, essa planilha está disponível, é só você entrar em contato comigo. São 3 planilhas pelo preço de uma. Essa planilha de gado de leite, planilha de gado de corte e a planilha de confinamento. Vamos mostrar mais dela. Aqui eu tenho o custo de formação do capim-elefante capiaçu, que você vai alterar também só as células verdes. Aqui eu tenho a opção da silagem de sorgo. Caso você queira usar o sorgo, a silagem de sorgo, também tem opção. Tá? Então aqui eu tenho a produção em toneladas de matéria verde por hectare ano do sorgo duplo propósito, do sorgo convencional e do sorgo boliviano gigante, que chega a produzir 80 toneladas de matéria verde por hectare ano, 120 toneladas de matéria verde por hectare ano, se for irrigado. Tá? Sorgo comum, sorgo irrigado. Ok? Aqui eu tenho a porcentagem de matéria seca da silagem, cerca de 30%, e o sorgo eu só tenho a opção de fazer a silagem mesmo. Vamos manter aqui as 30 vacas, né? Se eu quiser suplementar 30 vacas durante 6 meses, eu teria que plantar aí 5 hectares de sorgo sem irrigação e 3 hectares de sorgo com irrigação, tá? Aqui, tem que ver aqui qual que é o sorgo que está aqui, né? Se é o boliviano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. 4. Tá o sorgo duplo propósito, tá? Então, se você for utilizar o sorgo boliviano gigante, você coloca a produção do sorgo boliviano gigante aqui, tá? Ok? Então, para o sorgo convencional, depois eu vou fazer a outra planilha aqui do sorgo boliviano gigante, tá? Para o sorgo tradicional, eu teria que plantar aqui para alimentar 30 vacas durante 180 dias. Eu teria que plantar 5 hectares de sorgo convencional, tá? Ou 3 hectares de sorgo irrigado. E para a silagem de sorgo, e para. Aqui o boliviano gigante está aqui embaixo, ó. Agora que eu fui ver. O boliviano gigante está aqui embaixo, pessoal. Então, olha só, para o sorgo boliviano gigante, eu preciso plantar 2,5 hectares sem irrigação e 1 hectare com irrigação. Então, o sorgo boliviano gigante, ele tem uma produção maior, e aí, se for sorgo boliviano gigante, silagem de sorgo boliviano gigante, alimentar 30 vacas em lactação,
sorgo boliviano gigante para alimentar 30 vacas em lactação durante 180 dias de período seco, eu vou precisar plantar 1,6 hectares de sorgo boliviano gigante com irrigação ou 2,5 hectares de sorgo boliviano gigante sem irrigação, tá? Sorgo comum, silagem de sorgo comum, duplo propósito, 5 hectares para alimentar as mesmas 30 vacas durante 6 meses, 5 hectares de sorgo duplo propósito ou 3 hectares de sorgo irrigado, tá? Silagem de milho, vamos lá. Silagem de milho vai produzir cerca de 30 toneladas de matéria verde por hectareano. Esses dados aqui você pode alterar, você pode editar, tá? Professor, eu vou fazer 2 safras de silagem de milho, coloca a produção de 2 safras, tá? Você pode alterar esses dados de produção de matéria verde por hectareano, tá bom? Aqui é uma estimativa, você pode alterar se você tem outros valores diferentes aí. 30 toneladas de... Se você não tem outros valores, use isso aqui. Tá? Isso aqui é para uma safra, tá bom? Uma safra de milho. Você vai fazer 2 safras de milho, tem que alterar a produção. Uma safra de milho, de silagem de milho, vai produzir cerca de 30 toneladas de matéria verde por hectareano. Se for irrigado, pode produzir 40 toneladas de matéria verde por hectareano. 30% de matéria seca. Tá? Aqui eu quero alimentar 60 vacas em lactação. Vamos botar as mesmas 30 vacas para ficar tudo igual. Eu quero alimentar 30 vacas em lactação durante 180 dias. Tá? Então, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de 6 hectares de silagem de milho ou 5 hectares de silagem de milho irrigado. Tá? De milho irrigado. Tem que plantar isso aí para alimentar as 30 vacas. E você vai alterando de acordo com a sua realidade. Cana-de-açúcar, professor. Cana-de-açúcar, se você produzir ela sem irrigação, 80 toneladas de matéria verde por hectareano. Com irrigação, você pode produzir até 160 toneladas de matéria verde por hectareano. Com 30% de matéria seca, a cana irrigada. Vamos botar aqui as mesmas 30 vacas, tá? E durante 180 dias, ok? Eu vou precisar plantar 2,5 hectares de cana sem irrigação ou 1 hectare de cana com irrigação, considerando 20% de perdas também. Tá bom? Aqui eu tenho o custo da cana também, tem o custo de produção da cana para você ter tudo em suas mãos. Então, essa é a planilha de alimentos volumosos para gado de leite, tá bom? Essa planilha são 3 planilhas pelo preço de 1. Suplementação de bovinos de leite com alimentos volumosos, suplementação de bovinos de corte com alimento volumoso e planejamento do confinamento com alimento volumoso. Só ir na descrição do vídeo, que o telefone está lá, né? O WhatsApp está lá, o e-mail está lá, solicite sua planilha pelo e-mail ou pelo WhatsApp. A planilha tem um investimento muito barato, é só você entrar em contato, são 3 planilhas pelo preço de 1. Vamos mostrar agora a planilha. Vamos mostrar agora a planilha de suplementação de bovinos de corte com alimento volumoso. Vamos lá. Suplementação de bovinos de corte com alimento volumoso. Então, nós vamos mostrar agora a planilha de suplementação de bovinos de corte com alimento volumoso. Essa planilha aqui, ela também é muito semelhante à planilha de gado de leite, só que é mais voltado para gado de corte, tá? Então, eu tenho aqui, eu quero suplementar, vamos dar um exemplo aqui, eu quero suplementar 60 vacas de corte durante 150 dias de período seco, tá? Usando o capim elefante BRS Capiaçu. Mesma coisa, vou precisar plantar 3 hectares sem irrigação, se for verde picado no coxo, 2 hectares com irrigação, né, se for verde picado no coxo. Se for para silagem, tem mais matéria seca, 2,5 hectares para alimentar 60 vacas durante 150 dias, vacas de corte, e 1,6 hectares para se for irrigado, tá? Então, a mesma coisa aqui para gado de corte, você faz também a mesma coisa. Eu quero suplementar 60 vacas de corte, ou quero suplementar
30 vacas primíparas, eu quero suplementar bezerros, quero suplementar bezerras, né? Eu quero fazer um sequestro de bezerros, bota aqui os dados que eu quero suplementar 100 bezerros durante 100 bezerros de corte durante 60 dias, durante 100 dias, quero fazer um sequestro de bezerros, pode usar essa planilha, quero fazer um confinamento, né? Pode usar essa planilha, se bem que tem uma planilha específica de confinamento que eu vou apresentar. A mesma coisa tem aqui, custo de formação do capim-elefante capiaçu, também o planejamento para silagem de sorgo, caso você queira usar a silagem de sorgo, igualzinho a outra planilha para gado de leite, só que essa aqui é para gado de corte. Também tem a opção de silagem de milho, tem a opção de cana-de-açúcar e tem o custo de cana-de-açúcar. Planilha também de suplementação de bovinos de corte com alimento volumoso, muito boa para você utilizar também no seu planejamento, vai ajudar muito. E vamos finalizar o trio de planilhas com o planejamento de confinamento, que é a planilha que vem, são 3 planilhas pelo preço de uma. Você pode adquirir essa planilha entrando em contato comigo no meu e-mail ou no meu WhatsApp. E se você quiser fazer todos os meus cursos, eu tenho curso de gado de cria, tenho curso de recria e engorda, mentorias, tem mentoria de pastagem, uma série de cursos e mentorias. É só você entrar em contato com entrar em contato ou então ir lá na descrição do vídeo que tem o link com todos os meus cursos e planilhas. Essa planilha aqui, planejamento nutricional do confinamento com volumoso, faz justamente isso, um planejamento do confinamento. Aqui eu já tenho todas as minhas opções, ó. Silagem de capim-elefante capiaçu, né? Eu tenho aqui cana-de-açúcar, silagem de milho, silagem de sorgo boliviano gigante. Aqui eu tenho a quantidade de animais confinados. Por exemplo, eu quero confinar 100 animais com um peso médio de 450 quilos. O peso médio. O animal vai entrar com 300. Vou botar um peso médio de 400 quilos. Vou botar aqui os animais. Como é que eu acho o peso médio, professor? O animal entrou com 400, vai sair com 500. Né? Entrou com 400 e vai sair com 500. 400 mais 500 divide por 2 dá 450. Esse é o peso médio. Tá? 450 quilos de peso vivo. Isso foi um exemplo. O animal entrou com 400 quilos, vai sair com 500. 400 mais 500 divide por 2, 450. Então, esse é o peso médio. É o peso de entrada, mais o peso de saída, divide por 2. Tá? O consumo de matéria seca, 2,5% do peso vivo, pode colocar esse consumo. Tá? Coloca a duração do confinamento, 100 dias. Relação de volumoso e concentrado. O gado vai comer 50% de volumoso, 50% de concentrado. Aí você que vai utilizar a relação que você vai utilizar aí, de acordo com a sua dieta. Eu recomendo que você faça a mentoria de confinamento ou o curso de formulação de ração para bovinos de corte confinado. Tá tudo na descrição do vídeo, tá? Então, aqui eu tenho o planejamento já, ó. A área que eu preciso plantar ou de capim-elefante capiaçu irrigado, sem irrigação ou irrigação, ou seja, para alimentar 100 cabeças durante 100 dias de confinamento, usando a relação volumoso concentrado de 50%, eu precisaria de 1,8 hectares de capim-elefante capiaçu sem irrigação, 1,2 hectares de capim-elefante capiaçu irrigado, tá? É lógico que isso aí é irrigado, adubado, bem manejado, tá? Não vai falar que eu plantei 1 hectare e não deu. Você tem que adubar, tem que manejar. Ou posso plantar 2,9 hectares de cana-de-açúcar sem irrigação, ou 1,5 hectare com irrigação, ou vou plantar 7,8 hectares de milho sem irrigação, ou 5,9 irrigado, ou 2,9 hectares de sorgo boliviano gigante sem irrigação, ou 2 hectares irrigado. Tudo foi considerado aqui 20% de perdas. Aqui eu tenho até o tamanho do silo, tá? Aqui eu tenho até o tamanho do silo que eu vou utilizar. Aqui tem aqui, ó, o consumo de silagem, né, por cabeça dia. Você vai botar aqui, ó, consumo de silagem quilo cabeça dia. Eu quero usar o capim-elefante capiaçu, professor. Então, o consumo de silagem quilo matéria verde cabeça dia do capim-elefante capiaçu são 28. O animal vai comer 28 quilos de silagem por dia. Aqui eu tenho a densidade, quilo de silagem por metro cúbico. Pode deixar 500.
Aqui você vai colocar o tamanho do silo que você quer fazer. A base maior, num silo superfície, aquele silo que fica em cima da terra, a base maior é embaixo, a base menor é em cima. Num silo trincheira, aquele que é cavado na trincheira, a base maior é em cima, a base menor é embaixo. Então aqui, base maior, se for um silo superfície, eu botei 7 metros de base maior, geralmente é 1 metro a menos 1 metro a menos na base menor. 7 metros de base maior, 6 metros de base menor. Se for um trincheira, 7 metros de base maior, 6 metros de base menor. Então, olha só, 7 metros de base maior, 6 metros de base menor, 2 metros de altura, eu vou precisar de um silo, 13 metros quadrados. A fatia a ser cortada por dia tem que ser maior que 25 centímetros, tá? Então, aqui deu 40 centímetros, 0,4 metros ou 40 centímetros de fatia dia. Comprimento do silo, 43 metros. Eu tenho que fazer um silo de 43 metros, tá? Se eu quero fazer um silo, tem que fazer um silo de 43 metros de comprimento, 7 metros de base maior, que é isso aqui, 6 metros de base menor, com 2 metros de altura. Então, esse silo aqui, de 7 metros de base maior, 6 metros de base menor, 2 metros de altura, 43 metros de comprimento, dá para alimentar 100 bois durante 100 dias de confinamento, bois com esse peso, utilizando 50% de volumoso na ração, tá? Depois eu vou fazer mais vídeos mostrando essas planilhas, que elas são bem interessantes, tá? Então, essas 3 planilhas aí, pessoal, pelo preço de uma, é só ir na descrição do vídeo e lá dá uma olhadinha. Tem vários cursos, dá uma olhada, curso. As mentorias estão todas com 70% de desconto. Mentoria Recria, Engorda, tudo você pode tirar dúvida pelo WhatsApp, tem grupo exclusivo, acesso vitalício, todas as planilhas, projetos. Se você quiser comprar só essas 3 planilhas, é só ir lá e falar, professor, eu mando um e-mail para mim ou mando um WhatsApp para mim. Professor, eu quero comprar as 3 planilhas de suplementação volumosa de bovinos de corte e leite. Tá? As 3 planilhas por apenas R$150, de 450 por 150. Caso você queira fazer os meus cursos, que eu recomendo muito que você faça, vai lá na descrição do vídeo, tá tudo também, as mentorias com 70% de desconto, tá? E os cursos também com um desconto muito bom para você, produtor rural. Lembre-se, a oportunidade, a crise é uma chance de você crescer. Não tem crise. Crise é igual crie. É a hora de você investir na pecuária, é a hora de você investir na sua fazenda, investir em você, investir em informação, que isso que pode mudar a sua realidade. Um abraço, que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Quiser comprar a planilha, descrição do vídeo. Quiser fazer os meus cursos, descrição do vídeo. Manda um e-mail para mim, manda um WhatsApp para mim, que eu te respondo e envio as planilhas, tá? Planilha, são 3 planilhas pelo preço de uma, R$150, de 450 por 150, é só mandar o e-mail e mandar o WhatsApp. Um abraço, fiquem com Deus.